Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade, o Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de sexta-feira, 7 de junho de 2019, Jornal da Hora aqui na Rádio da Família 92,3 FM, com a produção do Felipe Gotardi e Alex Nantes, a central técnica com Marco Antônio Marrom. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora 92,3 FM, do jovem empresário do Cigano Medeiros Barbosa Rodrigues. 7 horas mais 45 segundos, conferindo agora os destaques do dia. Lula, Palocci e Paulo Bernardo viram réus em Brasília. Colheita do milho no Mato Grosso do Sul começa com expectativa de 6% de aumento na safra. Começa hoje a primeira Copa de Futebol Feminino. Futebol Mundial em festa. Encerrada a vacinação contra a gripe na Cidade Morena. Copa do Brasil, ontem à noite o Atlético Mineiro venceu de virada o Santos. Na Argentina, presidente Bolsonaro declara falta pouco para acordo Mercosul-União Europeia. PT ordena candidaturas nas grandes cidades e Zeca do PT admite disputar em Campo Grande em 2020. Na entrevista do dia hoje no Jornal da Hora, vamos conversar com o novo presidente do PDT, presidente do Diretório Municipal de Campo Grande, o Ives Droski, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Hora. Hoje é sexta-feira. Canal direto de Brasília com o Clodoaldo Silva, nosso correspondente, daqui a pouquinho. Em destaque, a carta dos 25 governadores para que a reforma da Previdência inclua os servidores públicos estaduais e municipais e a votação do orçamento impositivo. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7 horas 2 minutos, Jornal da Hora, você sempre bem informado, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Começando nossa edição com um bom dia do nosso convidado, Ives Droski, eleito recentemente como presidente do Diretório Municipal do PDT em Campo Grande. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Hora. Bom dia, Ives. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. Uma satisfação estar aqui para a gente falar um pouco sobre política e discutir também os rumos da cidade. E as responsabilidades que aumentam aí dos dirigentes partidários aí, hein, Ives? Com certeza, as pessoas hoje estão mais atentas, né? Principalmente as mídias sociais, a imprensa, né? Com os partidos políticos, que afinal de contas são as organizações que organizam, se pode dizer assim, né, a política e as eleições no país. Bacana. Vamos saber daqui a pouquinho com o Ives Droski, o novo presidente, enfim, como anda o PDT, com muitas polêmicas internas, principalmente com lideranças aqui da capital. O candidato do partido que disputou o governo foi para o segundo turno no ano passado, o doutor Odilon, e o grupo se afastando do PDT, a expulsão do deputado estadual aí, o Jamilson Nami, enfim, o PDT e a sua tradição na manhã de hoje aqui no Jornal da Hora. E ontem, essa notícia aí que o Campo Grande News, no período da tarde, veiculou, PT tomando a decisão de lançar candidatura nas grandes cidades do país, e o ex-governador, ex-deputado federal, ex-vereador, ex-deputado estadual, Zeca, atualmente a maior liderança do PT no estado, declarou ao Campo Grande News que pode sim estar disputando a eleição de Campo Grande em 2020. 7-4. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem em Buenos Aires que faltam pequenos detalhes para a conclusão de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente brasileiro
fez ontem sua primeira visita oficial à Argentina, onde se reuniu com o líder do país vizinho, Maurício Macri, na Casa Rosada, sede do Poder Executivo local. O presidente declarou: faltam pequenos detalhes. É importante para os dois países. Está faltando a questão dos vinhos, laticínios, algumas coisinhas que o Paulo Guedes já entrou em campo e nós vamos resolver essa questão para as próximas semanas, declarou o presidente brasileiro a jornalistas após se reunir com o presidente argentino. A União Europeia e o Mercosul, o bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que está temporariamente suspensa, negocia um acordo de livre comércio há 20 anos. A assinatura foi adiada durante todo esse período, em razão principalmente da resistência de setores industriais e agrícolas dos dois lados. A expectativa do governo brasileiro é de que um desfecho para a negociação possa ser alcançado ainda nesse primeiro semestre de 2019. Jornal da Hora. 7h05. Uma boa notícia na economia sul-mato-grossense. A colheita do milho começa com expectativa de 6% de aumento. Produtores de Mato Grosso do Sul iniciaram nesta semana a colheita do milho, segunda safra, com expectativa de produção estimada em 9,5 milhões de toneladas, crescimento de 6% sobre a previsão inicial de 9 milhões de toneladas e condições favoráveis para alcançar até 10 milhões de toneladas, dependendo das condições climáticas. A previsão de safra recorde neste ano e a perspectiva de uma ampliação da área plantada nos próximos 10 anos foram destacadas ontem pelo governador Azambuja durante o lançamento oficial da colheita do cereal no estado, em solenidade da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASU. Sete horas 7:06. Na política, Lula, Palocci e Paulo Bernardo viram réus. O juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, aceitou na quarta-feira denúncia por corrupção apresentada contra o ex-presidente Lula, o empresário Marcelo Odebrecht e os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo. Lula e Palocci são acusados de terem acertado o recebimento de 64 milhões de reais em troca do aumento do limite da linha de crédito para exportação de bens e serviços entre Brasil e Angola, em benefício da construtora Odebrecht. Segundo os autos, a autorização pelo governo brasileiro teria sido de $1 bilhão. O inquérito tem como base a delação de Marcelo Odebrecht. No caso específico dessa negociação, em 2009, início de 2010, até porque eu acho que estava se aproximando da eleição, veio o pedido solicitado para mim por Paulo Bernardo na época, que veio por indicação do presidente Lula. Marcelo Odebrecht, o empresário que esteve à frente da grande empresa brasileira, e o seu pai... que costurava os acordos, ele na cadeia lá em Curitiba e o pai de alguma forma tentando construir o grande acordo, um acordo justamente de estar aquele pacote imenso de mais de 10 construtoras fazendo um acordo de devolução de recursos para eles continuarem no mercado, enfim. E Palocci, que também na delação premiada não poupou o próprio ex-presidente Lula em outros inquéritos, não só nesse que a gente acaba de divulgar. Agora 7:08. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h11. Um bom dia, um forte abraço ao jornalista, grande fotógrafo Gomes, Valmirar Gomes, de Campana ligada em nosso programa, hein? Olha, hoje começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino, é uma festa fantástica a nível de mundo, não é? O futebol feminino brasileiro, que tem uma geração fantástica, capitaneada aí pela craque, a Marta. A Marta jogou no Morenão, um amistoso contra o time do Comercial, quando ela veio fazer uma temporada, abriu mão de ganhar em euros, né? Em dólares, enfim... Fez uma temporada no Santos Futebol Clube, jogou uma partida amistosa em Campo Grande, ela terminou a partida na entrevista coletiva com a imprensa. Ela via as lágrimas pelo grande público que o Comercial
conseguiu colocar num jogo como aquele, e falava do grande sonho dela e de outras atletas brasileiras que abriram mão naquele ano de 2010, salvo engano, no sentido de que a CBF despertasse para um grande investimento, o que não aconteceu. Marta e mais 3 outras amigas, colegas, acabaram voltando para os seus clubes pela Europa, mundo afora, porque a CBF não conseguiu, não priorizou, não investiu, não planejou, portanto, algo para o futebol feminino brasileiro. E a FIFA abraçou a causa depois das mudanças no comando da FIFA, né? Depois da prisão de dirigentes da FIFA, do Brasil, do Paraguai, da Argentina e tantos países, enfim. A FIFA caminha um pouco, né, no sentido da moralização e está organizando, portanto, a abertura hoje, sexta-feira, na França. E o Alex Nantes, daqui a pouco, vai fazer um balanço da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Brasil e o seu grupo, enfim, são 24 seleções nessa primeira Copa do Mundo do futebol feminino. E ontem, na Copa do Brasil, o Atlético de virada, Atlético Mineiro venceu o Santos e o Atlético, portanto, classificou-se aí, vai para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora 7h13. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Daqui a pouco, Clodoaldo Silva. Antes, porém, Felipe Gotardo, quem sabe, faz a hora. Bom dia, Felipe. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Ótima sexta-feira para todo mundo. Final de semana tá aí. E a previsão pro final de semana é ainda de um tempinho fresco no início da manhã, também no início da noite, mas o sol deve predominar na parte da tarde, durante todo o final de semana, e para a semana que vem as temperaturas já começam a subir. E para esta sexta-feira, olha só, o clima típico de outono segue deixando as manhãs frias e as tardes aquecidas aqui em Mato Grosso do Sul. E deverá ser assim até pelo menos na próxima semana. O sol deve predominar durante todo o dia e o tempo será de céu aberto com temperaturas baixas, principalmente aí no início da manhã e também no início da noite. A temperatura só deve começar a subir a partir da próxima segunda-feira, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui em Campo Grande hoje, mais uma vez amanheceu com o tempo mais fresco e durante o decorrer do dia o sol deve aparecer aí e aquecer bastante as pessoas que estarão no centro da cidade, né? As máximas podem chegar a 30 graus nesta sexta-feira e a umidade relativa do ar fica aí entre 25% e 60%. No interior do estado, as menores temperaturas foram registradas aí na região sul, como cidades de Dourados e Ponta Porã, e nessas cidades a temperatura vai variar de entre 12 graus e 23 graus. As maiores temperaturas serão marcadas aí na região do Pantanal, quando o calor chegará a 31 graus, ali Corumbá, Porto Murtinho, Miranda, e não há registro de previsão de chuva em nenhuma cidade de Mato Grosso do Sul para esta sexta-feira. Para o fim de semana, também não há registro de chuva, então as temperaturas começam a subir a partir de segunda-feira. E agora em Campo Grande faz 19 graus. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. 19 graus nesta manhã aqui na Cidade Morena, 7h15. Direto de Brasília, com Clodoaldo Silva. 19 graus aqui na capital morena. E em Brasília, Clodoaldo Silva, bom dia. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Aqui em Brasília está frio, aquele ar seco, né? Aquele ar seco já afetou até minha voz aqui, está com a garganta, não está fácil não, mas vamos tocando essa vida, né? Bacana então, Clodoaldo. E a semana, o balanço que você faz aí, a questão da votação do orçamento impositivo e a carta dos 25 governadores aí na questão da reforma da Previdência, Clodoaldo. Isso, Arthur Mário. Essa semana acho que são os fatos mais relevantes. O orçamento impositivo é porque ele vai facilitar, né, a aplicação de recursos nos estados. Para os ouvintes entenderem, o orçamento da União ele define os valores que vão ser gastos em investimentos. Então, asfaltar a rua, construir saneamento, né, obras de saneamento, construir uma praça, tudo que é feito passa por esse orçamento. O orçamento ele é votado no Congresso e vai para o presidente da República. Só que o presidente da República ele tinha a prerrogativa de definir, o Congresso definiu que eu quero asfaltar a rua X, né, uma rua em Campo Grande. Ele podia remanejar isso à vontade. Com o orçamento impositivo, o que vai acontecer daqui para frente? Então, os congressistas, os parlamentares definem, vamos asfaltar
uma rua em Campo Grande. Vai ter que ser asfaltada essa rua. Então é uma grande vantagem para a população, vai agilizar o processo porque você não tem uma dependência, né, política ou vontade do governo federal em executar ou não aquela obra. Além de definir, né, para onde que vai o recurso, também por ser impositivo, o governo é obrigado a fazer naquele ano, então não fica protelando 2, 3 anos. Eu acho que é comum, né? Às vezes o cidadão vai ao prefeito, ou vai ao governo do estado, o governo do estado, estou esperando liberar o dinheiro, não saiu dinheiro para fazer tal coisa, não saiu dinheiro para, né, para executar a construção do conjunto habitacional. Com esse orçamento impositivo, né, que foi aprovado pelo Congresso, não, passa a ser obrigatória a execução daqueles valores naquele ano, e além do mais, o direcionamento sem a possibilidade de ser o termo que eu quero usar, ser usado para outros fins. Não é porque que a gente pensa, eu ia usar o termo desviado, mas não é desviado, né? Porque parece um termo pejorativo que está fazendo coisa errada. Não, é você usar para outros fins que o governo podia. Agora não, ele é obrigado a usar para o fim já especificado dentro do Congresso Nacional. O orçamento impositivo, né, ocorre com a aprovação da PEC 34, né, deste ano. O que ele garante já de imediato? É que as emendas de bancada, ou seja, as emendas apresentadas por todos os deputados federais e os senadores de Mato Grosso do Sul, que hoje, né, este ano foram em torno de 170 milhões, vão ser aplicadas no que eles definirem. Então, não vai entrar agora em 2019, a partir do ano que vem, mas a partir do ano que vem, então os senadores e deputados reunidos-se aqui definem como vai ser, e o governo, a partir de 2020, passa a ser obrigado a fazer esses investimentos. Para o cidadão, eu acho que é um grande resultado, é você ter agilidade desse dinheiro chegar até a ponta, né, que é o prefeito e o governador. Na questão política, é uma derrota, né, pequena, mas é uma derrota para o governo Jair Bolsonaro. Mostra, né, que a situação ainda não está plena, o presidente Jair Bolsonaro, tanto como seus líderes, estão, né, se organizando, estão buscando esse maior diálogo com o Congresso, e pode acontecer mesmo com essa derrota. Por quê? Porque o próprio presidente nunca se mostrou totalmente contrário a isso. Então, não atende a essa expectativa de você viabilizar e definir o orçamento, né, para o fim específico. Aqui em Brasília se usa muito tempo engessar, mas eu acho que não é engessar. É você fazer com que o recurso público dependa muito da vontade de quem está governando, o que acontece aqui em Brasília. Já aconteceu, né, uma obra que eu acho que é interessante, eu acompanhei aqui, que é bom citar, a obra da ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, que é transoceânica, que é a proposta de fazer uma rodovia ligando, né, o Oceano Atlântico ao Pacífico, que o governador defendeu. Foram vários projetos. O que aconteceu? Os congressistas, né, os deputados e senadores destinaram dinheiro, em torno de 100 milhões para esta obra, para ela ser iniciada, que é o custo. Aí chegou na gestão, né, foi até do Temer, chegou na gestão do Temer, foi bloqueada. Não saiu esse dinheiro, ou seja, se gastou-se tempo, investiu em pesquisa e tal, e não andou. Para agora ser retomada via Itaipu. Isso é um exemplo que eu dou. O que acontece? E nesse período todo passou-se um ano. Então, ou seja, tinha o dinheiro, não se usou, alegando que não poderia, houve questão técnica, nem tudo, né? Utiliza esse termo, há um problema técnico para o governo não liberar o que ele não quer naquele momento, né? Aí passou-se um ano. Talvez, se fosse impositivo já antes, a ponte, né, que ligaria Porto Murtinho, né, a Carmelo Peralta, ali no Paraguai, né, que é importante para a escola de produção agrícola, já estaria em andamento, já estaria em uma fase adiantada. Esse é um caso que eu acho que é por isso que é importante o orçamento impositivo. E de orçamento impositivo pular para os governadores, que eles apresentaram ontem, né, fizeram e apresentaram rapidamente uma carta, né, ao Congresso,
pedindo, né, eles não podem exigir, né, pedindo que na reforma da Previdência, Turmário, conste que os servidores públicos estaduais, né, e municipais sejam abrangidos pela reforma da Previdência, ou seja, que as regras, né, que sejam adotadas por servidores públicos da União valham também para os servidores públicos municipais e estaduais. Por que essa pressa? Os governadores, né, o governador de Mato Grosso do Sul e de São Paulo e do Rio Grande do Sul, até eu comentei, né, no início da semana, já tinham se reunidos, elaboraram um documento, né, e eles conseguiram ampliar esse documento para todo o país, né, dos 27, né, estados, 25 assinaram, certo? Com essa preocupação, por quê? Porque o desgaste, né, de você alterar essas regras no estado, ele é muito grande para o gestor, nós sabemos, né, por quê? Porque o gestor, o prefeito ou o governador, ele tem um contato muito próximo. Você vive, né, com o cidadão, você encontra o cidadão. Se o governador, né, Reinaldo Zambuja, for caminhar na rua, ele encontra o cidadão. Se o prefeito, né, Marquinhos Trades, estiver caminhando, ele pode encontrar o cidadão, vai no restaurante, né, nós temos a vida social. Então ele tem esse convívio. Aí você tem os servidores que estão próximos, e eles pressionam, eles têm, né, eles têm algumas prerrogativas que eles não querem perder. Por isso que eles prestaram concurso público, estudaram, né, se capacitaram para estar ali. Então eles não querem perder. Então existe essa pressão. Aí os governadores rapidamente se organizaram e apresentaram esse documento pedindo para que fosse incluso, né, mantido, né, a questão dos servidores públicos municipais e estaduais na reforma da Previdência. Por que essa preocupação? Porque os parlamentares estão falando, nós não queremos esse ônus, porque é um ônus político. Se você pensar no governadores e prefeitos tem esse ônus, quem votar aqui também vai ter esse ônus nas próximas eleições. O que acontece? Quem votar, né, não todos, né, depende da sua base, mas sabe que o desgaste, né, em virtude de você votar aqui, é uma medida antipática, né, isso é inquestionável, né, você mexer com direitos, mexer com garantias, né, é antipático. Então, essa preocupação, aí os parlamentares, né, a grande maioria, certo, estão se manifestando, falando, nós não queremos essa bucha, nós não queremos, né, decidir sobre isso, que fique para os estados. E os estados, né, estão se organizando, falando, não, nós precisamos que vocês assumam. Até o presidente, né, da Comissão Especial da Reforma da Previdência, né, da Previdência, falou, olha, é necessário que os governadores tenham humildade, cheguem aqui, conversem, nos expliquem, peçam e façam compromissos. Política, ela é feita de compromissos, nem esses compromissos não são espúrios, são errados. É um compromisso, olha, eu vou te ajudar aqui, depois você vai ter que me ajudar ali. Por quê? Porque ele sabe, se os parlamentares votam, né, uma medida antipática, vai ter o ônus depois nas urnas, né? Quando você faz isso, o governador que está comandando aquele estado, então ele fala, vou apoiar, né, a sua candidatura, vou estar ao seu lado, isso é significativo para quem está tomando uma atitude antipática. Então esses dois pesos, uma medida. E só para ressaltar, acho interessante, a reforma da trabalhista. O estudo do PSDB mostrou, né, quem estava na comissão, né, na época que foi discutida a reforma da trabalhista, que ela também foi uma medida, né, antipática à população, mudou com as regras, direitos, só 5 voltaram, foram reeleitos, os outros não foram. Então mostra que há uma grande preocupação. Aí nesse contraponto da carta, né, dos governadores que pedindo, né, para os parlamentares decidam, né, sobre essa questão dos servidores públicos estaduais e municipais, os partidos de esquerda, né, estão se contrapondo a isso. É interessante que o Flávio Dino, que é do PCdoB, e o Rui Costa do PT, desculpa, o Flávio Dino é do Maranhão, governador do Maranhão, que é do PCdoB, e Rui Costa, que é do PT da Bahia. Eles não assinaram o documento. Então, dos 27, 25 assinaram, e os 2 são partidos de esquerda. Eles não assinaram esse documento. Eles estão chamando para eles a responsabilidade de decidir sobre o futuro, né, da aposentadoria dos servidores. E você também tem no Rio Grande do Norte a Fátima Bezerra, certo, que é governadora do estado, que embora tenha assinado, já ontem, depois de divulgação da carta, se manifestou contra. Ela colocou que, né, o ideal é decidir. Por quê? Porque são partidos de esquerda, onde estão muito ligados, né, aos movimentos dos trabalhadores, né,
ao trabalhador, não aos movimentos só, mas aos trabalhadores, né? Você, nem Partido dos Trabalhadores, PCdoB, né? É ligado a base dele, né, de eleitorado, né, são pessoas mais humildes, pessoas que têm serviços básicos, né, com menores salários, e eles estão chamando para eles essa responsabilidade. Mas como? Pelo jeito a carta, né, mesmo saindo, né, de 27 vão ficar 24, os parlamentares vão acabar acatando, talvez nesses estados onde esses governadores manifestaram contra, né, ou que puxaram para si essa responsabilidade, eles devem, né, os parlamentares desses estados devem seguir, né, a orientação, ou pelo menos deixar para esses governadores, porque na verdade é melhor, né, você lavar a mão nesse momento, politicamente falando, né, deixar para os governadores do que você tomar a decisão. E esse é o grande problema, né, nessa decisão, né, sobre o futuro previdenciário dos servidores públicos estaduais e municipais. Doutor Mário. Só lembrando que é interessante que a Fátima Bezerra, né, que assinou o documento do PT, no governador do Rio Grande do Norte, há 2 semanas atrás, quando o ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, né, ele anunciou os cortes e tal, e aí foi, né, o corte atingiria também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela foi lá, reuniu com um grupo de parlamentares do Rio Grande do Norte, ela se reuniu com o ministro, ela se reuniu com o grupo, depois viu que, né, não conseguiria naquele momento reverter, ela falou, não, o estado do Rio Grande do Norte vai entrar com uma parcela para evitar que a Universidade Federal, né, parasse como foi anunciado, né, se não tiver definição da reforma da Previdência, se não tiver, não sei, outros fatores, né, no país, travaria, né, as universidades. Ela, como gestora estadual, ela falou, não, eu me prontifico, né, montar alguma parceria para a gente não deixar a Universidade Federal não parar. Então, esse é o cenário político aqui em Brasília, e só reforçando, semana que vem o governador deve estar aqui de novo para esse fórum dos governadores. É o mesmo fórum que definiu essa carta, vão discutir entre outras coisas, com certeza, né, a reforma da Previdência, e uma das pautas que eu sei que o governador, né, carrega para si, né, e está levando para o embate, o governador Reinaldo Azambuja, desculpa, o embate, essa questão da legislação que envolve o saneamento básico, né, que ele já mostrou preocupado que esse saneamento básico, você privatizando o serviço, cidades pequenas, né, com pouco número de habitantes, né, e poucos recursos, porque às vezes tem uma cidade pequena, mas a renda per capita, né, a renda que é gerada é muito grande. Elas vão ser deixadas de lado, na avaliação do governador, a médio e longo prazo, que a empresa vai querer atuar somente onde tem lucro, e está certo como empresa, né, então isso é uma preocupação que ele teve. Essa preocupação já foi apresentada 2 meses atrás, o presidente, né, o Congresso tinha uma MP, a MP 868, certo? Tratava de saneamento básico, ela acabou caindo, ela caducou, porque não havia acordo, né, aqui nem na Câmara nem no Senado, só que essa semana, né, o Senado aprovou uma proposta já rediscutindo esse assunto, pondo em pauta de novo esse assunto. É isso, turmado. Ok, Clodoaldo Silva, ótimo final de semana ao amigo aí, um bom dia. Bom dia, tá? Tudo de bom aos ouvintes, tá? O Sul Mato Grossense. Saudades da terra. Deus quiser, agora em julho eu tô aí. Bacana, Clodoaldo Silva, 7h31, às quentes de Brasília, o balanço, portanto, do nosso correspondente, o Clodoaldo Silva. Voltando aqui aos estúdios com o nosso entrevistado do dia de hoje, e pela responsabilidade que tem, um partido que tem uma grande bancada, né, a nível nacional, o PDT, com o Ives Drozdski, novo presidente do Diretório Municipal, e o governo, posicionamento do PDT no Congresso em relação às principais matérias, claro, a prioridade e o grande debate em torno da reforma da Previdência, como o PDT vai indo, hein, Ives? Pois é, nós temos uma proposta em relação à reforma da Previdência distinta do governo. Nós apenas aceitamos o argumento de que é necessário fazer reforma, mas nós não
comungamos do entendimento que a Previdência está quebrada. A Previdência vai vir a estar quebrada se nós não fizermos um conserto para o futuro, né? O que acontece hoje na Previdência é que nós temos, primeiramente, os grandes privilégios, né, que não está sendo combatido por essa reforma, né? Principalmente os privilégios dos... E nem nas anteriores, né? E nem nas anteriores. Não, mas no governo... A reforma do Lula também. Mas até que no governo do Lula, por exemplo, acabou aquela questão do desembargador ou de um secretário de Estado ganhar mais do que o ministro do STF. Isso aí começou na reforma em 2004 do governo Lula. O que acontece hoje? Acontece que há uma necessidade de acabar com o déficit fiscal no Brasil, déficit do orçamento, que é da ordem de 140 bilhões por ano. E o governo, ao invés de fazer um rearranjo tributário, e um rearranjo das contas públicas, cobrando de quem mais recebe, né? Ele quer arrochar o mais pobre. Então, contra isso, o PDT se posiciona, né? Não só o PDT, como vários partidos do campo popular. A nossa visão de capitalização é de que a capitalização seja paga pelo trabalhador e pelo empregador também. E eles só querem que o trabalhador pague. Por outro lado, a gente acha também que os bancos, que a capitalização é o seguinte: você vai fazendo uma poupança durante o tempo que você trabalha. E esse dinheiro é utilizado lá no final da sua vida para pagar a tua aposentadoria. Só que eles querem, o governo federal quer repassar essa capitalização para os bancos. Ou seja, lá no Chile tem gente se matando porque é tão pouca a aposentadoria que não dá para viver. Então, contra essa reforma, que é irresponsável do ponto de vista social, é que nós nos posicionamos. Mas nós temos os fundos de pensão aqui, embora no governo Lula, né, junto com o MDB, enfim, quebraram os fundos de pensão. Mas nós temos exemplos aí, o Fundo dos Funcionários do Banco do Brasil, enfim, a Previ é uma referência, da Petrobras já foi uma referência, enfim. Sim. Quando os trabalhadores dirigiam os fundos de pensão, depois que os partidos PT e PMDB lotearam as diretorias dos fundos de pensão, no caso, a Previ do Banco do Brasil já tinha experiências e uma expertise muito grande, não houve tantos investimentos incorretos como nos outros. Mas, na verdade, a previdência privada, independentemente dos bancos, e tomara que fique com os bancos públicos, né? Com o Banco do Brasil, exatamente, com Caixa Econômica, porque banco privado entrar nesse segmento, eu também concordo contigo que é um grande risco, não é? Agora, essa carta dos governadores que o Clodoaldo ressaltou bastante agora, analisando, ele que está lá avaliando, enfim, entregue aos congressistas, qual que é a opinião do PDT, a tua opinião em relação a incluir os servidores dos municípios e dos estados também na reforma? Na verdade, isso é um jogo de empurra-empurra, né? Entre o Congresso Nacional e os governadores e prefeitos, né? Aqui o governador já fez uma reforma da Previdência, né? Ele se antecipou, né? Ele aumentou a alíquota, né? E ele também pegou parte aí do dinheiro, o dinheiro que é da Previdência, para aplicar em outros gastos. Eu acredito, Arthur, que o Brasil precisa fazer uma discussão mais sincera e honesta sobre tudo. Não adianta só você ficar fazendo esse jogo de empurra-empurra entre o governo federal, o governo dos estaduais e os governos municipais. Os governos estaduais e municipais, principalmente os estaduais, estão quebrados. A União está quebrada. Agora, como é que nós vamos conseguir fazer com que as coisas resolvam? O Brasil precisa voltar a crescer. Voltando a crescer, o Brasil volta a arrecadar e o governo consegue fechar as contas, né? E isso tudo é crise de credibilidade, isso tudo tem a ver com o problema que o governo federal tem de não saber implementar as políticas públicas, né? E infelizmente o nosso presidente vai para a Argentina agora para fazer campanha eleitoral, quer dizer, isso tudo o PDT tem se posicionado contra. Nós temos uma proposta clara de país, que não contempla, que não é nem Lula livre e nem do Bolsonaro. Nós temos um projeto
Nacional de Desenvolvimento, porque no Brasil parece que é problema para os economistas falar de desenvolvimento econômico, eles são contra, eles são a favor do Brasil viver em crise, alguns economistas. E o Brasil, no nacional desenvolvimentismo do Getúlio, do Juscelino e uma parte do governo Lula, o Brasil cresceu muito, a população acumulou renda, né, que infelizmente hoje voltou a perder essa renda. Agora, 7h37, o Ives Droz, que é o novo presidente do Diretório Municipal do PDT aqui em Campo Grande. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente volta já para falar da política regional, os planos do PDT para o ano de 2020. Antes, porém, o João Victor Faedo, nosso analista financeiro, e as dicas de finanças pessoais. Olá, querido ouvinte, bom dia. Como você está? Hoje quero te fazer um alerta muito importante. Vou revelar outro inimigo das suas finanças, a terceirização de responsabilidade. O que é isso? Você conhece alguém que fica delegando a responsabilidade de sua vida para os outros? Vai procurar emprego e não encontra. A culpa foi do recrutador. Vai trabalhar em uma empresa e acaba sendo demitido. A culpa é do chefe que era muito exigente. Precisa guardar dinheiro, mas a culpa é da esposa que gasta demais. Ou ainda, está com muitas dívidas, mas a culpa foi da loja que vendeu o produto. Ou seja, ele não assume responsabilidade por nada. Sempre está dizendo que a culpa é do outro. Nunca ele fez nada de errado. Isso me lembra Adão. Quando Deus pergunta para ele o que ele fez, ele prontamente rebate e diz que a culpa foi de Eva, que lhe deu o fruto. Querido ouvinte, se você conhece alguém assim, peço que me ajude a ajudar essas pessoas. E fale para ela não cair na síndrome de Adão, de terceirizar a responsabilidade. Fale para ele assumir hoje as suas responsabilidades financeiras e tomar em suas mãos as rédeas de sua vida. Eu conto com você. Um grande abraço e um bom dia. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h42, Jornal da Hora até as 8 da manhã com muita informação para você. Ao meio-dia tem Gino Rondon e o Giro Notícias aqui na Central de Jornalismo. Além dos programas jornalísticos, o nosso site, o horanoticias.com.br. E a vacinação contra a gripe da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, a CESAL, foi encerrada na manhã de ontem, quinta-feira, nas 68 unidades básicas de saúde da família. Foram imunizadas 185.184 pessoas do grupo de risco, atingindo 87,64% da população alvo. Atualizada, portanto, pelo Ministério da Saúde, que estimou em 211.790 pessoas. As pessoas que não integram os grupos prioritários ainda não foram contabilizadas. O certo é que, a partir de segunda-feira, portanto, e até ontem pela manhã, na quinta-feira, aqueles grupos, né, aquelas pessoas que não constavam nos grupos de risco, tiveram a oportunidade de fazer a vacinação. Aliás, eu fui um deles, viu? E o Gomes? Tomou a vacina, Gomes? Tomou a vacina? Ainda não. Esse ano a OAB dá vacina, né? Dois dias. Mas o dia que eu fui lá estava muito cheio. O Ives Drozdski, como advogado, enfim, e militante, você tem quanto tempo de PDT? Eu tenho 7 anos de PDT, se não me engano, 7 anos. De onde vem ainda essa tradição e essa forma de encantar jovens e lideranças nos mais diversos segmentos? A questão do PDT, é aquela tradição, pensamento de Brizola, enfim, os ícones do passado ainda têm força assim? Olha, antes de mais nada, a gente estava falando do Wilson Fernandes aqui, mandar um abração pro Wilson. WF. Esse é pedetista, é fundador, né? Olha, Arthur, realmente o PDT tem uma história muito bonita. É uma das histórias mais bonitas, se não a mais bonita do país. E o trabalhismo no Brasil já fez muito pelo povo, né? O Getúlio, através do Projeto Nacional de Desenvolvimento dele, a CLT, né? O voto para as mulheres, a Petrobras. Depois nós tivemos o João Goulart com as reformas de base, que caiu. Então, o PDT é um partido que tem uma história muito bonita. E, lógico, a figura para mim, mais exuberante do ponto de vista da coragem, do destemor e das ideias, que é o Leonel Brizola. O Brizola simplesmente
já parece que está para ser reconhecido, já foi reconhecido pela uma dessas entidades, Unesco, ONU, como o político que mais construiu escolas no mundo. Foram 6.300 escolinhas que eram escolas basicamente rurais para alfabetização, nenhuma criança fora da escola na década de 50 para 60, e mais de 500 CIEPs que atendiam a 1 milhão de crianças no Rio de Janeiro. Infelizmente, no Brasil, educação, principalmente para o filho do pobre, não é prioridade, né? Se eles tivessem continuado no Rio de Janeiro o projeto dos CIEPs, nós tínhamos outra realidade naquele estado, né? Infelizmente, o Brasil prescinde de políticos que vejam a educação como uma causa salvadora. Qual que é a estratégia do PDT nacional e que o PDT de Campo Grande vai ter que se alinhar? O partido deve continuar sendo um partido coadjuvante ou vai ter aquela mesma coragem que foi no ano passado? Coisa inédita o PDT com a candidatura ao governo aí com o juiz Odilon. Olha, eu acho o seguinte, Arthur, nós há algum tempo no estado de Mato Grosso do Sul, o governador, prefeito, quem está no poder quer ganhar a eleição por WO, né? A gente que gosta de futebol. Então, assim, em 2018, houve uma tentativa aí de ter uma candidatura única. Não que não tivesse outras opções, mas opções que não agradariam o eleitorado de partidos nanicos, né? Agora, em 2020, nós estamos ouvindo dizer que o governador com o prefeito vão fazer uma aliança e que os principais nomes a prefeito para disputar contra o atual prefeito, infelizmente, não estarão em campo, né? Então, quando a gente tem uma partida de futebol entre um time com o Cristiano Ronaldo e outro time, uma seleção de segunda, terceira categoria, a gente sabe que provavelmente o time do Cristiano Ronaldo vai ganhar a eleição. E nós, para ter opção para o eleitorado, como em 2018 nós tivemos, e o PDT bancou a candidatura do Dr. Odilon de Oliveira, em 2020 o PDT, se tiver essa candidatura única com as duas maiores máquinas de prefeito e governador, o PDT terá candidato. Se nós conseguirmos construir uma outra candidatura viável para disputar e ganhar as eleições e fazer o debate das coisas que precisam ser feitas em Campo Grande, com certeza absoluta o PDT pode fazer parte também dessa aliança. Como é que vocês podem dar sequência ao que foi em 2018, agora não tendo o doutor Odilon, não tendo Jamilson Nami, e o porquê da expulsão de Jamilson? Olha, vamos falar do doutor Odilon. O doutor Odilon realmente quase venceu as eleições e decidiu priorizar a carreira pessoal dele como advogado. O filho parece-me que entrou para a base aliada do prefeito, então a gente respeita isso e cada um segue a sua vida. E até porque também ele não se sentiu muito confortável no PDT com o nosso discurso de justiça social, tá? Ele prefere um discurso mais à direita. O deputado Jamilson não foi expulso do partido. Não houve a oficialização? Não, ao contrário, né? Nós realmente tivemos um apreço muito grande pela figura dele, né? E o que aconteceu foi que ele pediu uma carta na época e a executiva autorizou, anuiu se ele quiser sair do partido, para que ele não perca o mandato. Tão somente isso. Mas o deputado Jamilson é muito bem-vindo, se quiser ficar no partido também, é uma questão de foro íntimo dele. Ele é pré-candidato a prefeito de Campo Grande? Olha, ele se posicionou como... Tem unidade em torno do nome dele, sim? Não, ele se posicionou como candidato, Arthur, mas assim, você se posicionar como candidato, você tem que fazer... agenda de candidato, né? O dever de casa, né? Começa no partido. Então, ele tem muita liderança no interior. E como ele já se posicionou, querendo sair do partido, é um pouco difícil que hoje o partido queira se posicionar com a candidatura dele, né? Mas a gente respeita muito, ninguém tem nada contra. E não foi expulso, ninguém expulsou o deputado do partido, não. Teve uma
uma cortina de fumaça aí em relação a essa informação, né? A imprensa, de modo geral, compreendeu naquele momento dessa forma, enfim. E a mudança da legislação eleitoral, Ives, com o fim das coligações aí nas candidaturas proporcionais, vereador, deputado, enfim, como é que o PDT está avaliando? Até que, enfim, a gente começa a ter um pouco de seriedade nas eleições de deputado, de vereador, porque às vezes você vota num candidato de um partido X e elege um deputado de outro partido, né? Por exemplo, nas últimas eleições nós fizemos coligação com outro partido político, nós poderíamos ter feito o segundo deputado, mas o outro partido fez, vamos dizer assim, roubou no lado positivo a vaga do segundo colocado do PDT. Então, o PDT está se arrumando para ter candidatos fortes a vereador. Nós fizemos nas últimas eleições 27 mil votos, foi uma quarta maior legenda aqui em Campo Grande de votação, só perdemos o partido do prefeito atual Marquinhos por 2 mil votos, poderíamos ter sido o terceiro colocado, e a nossa meta é de fazer de 3 a 4 vereadores aqui, mas vereadores que têm compromisso com o trabalhismo, que defenda a escola de tempo integral, que vote a favor do trabalhador dentro da Câmara Municipal, que são as nossas bandeiras. Se a pessoa quer militar de outra forma, não tem problema, milita em outros partidos políticos. Nós temos 35 partidos aí que podem ser utilizados bem, né? O PDT tem as suas bandeiras, e a nossa bandeira é sempre a favor dos mais pobres e do trabalhador. A eleição de 2012 em Campo Grande, ela foi marcada por um cenário que parece que vocês vão se deparar novamente em 2020, que é aquele acordo dos partidos de fazer uma candidatura pulverizada, né? Praticamente os grandes partidos médios lançando candidaturas para uma conversa no segundo turno. Houve uma unidade muito grande em torno do Bernal lá em 2012, no segundo turno, e que alguns analistas acham que se o PDT tivesse na campanha de 2018 aquela unidade de segundo turno, ocorreria mais sucesso na campanha. Com essa experiência, essa de governo no ano passado, enfim, como é que você está planejando aí com os membros do seu diretório a disputa aí e a participação do PDT em 2020 aqui na capital e nas grandes cidades aí? Não. Corumbá, Dourados, Sim. Três Lagoas, enfim. Não, com certeza absoluta, Arthur. O ano passado nós tivemos dificuldades de unidade justamente porque o nosso candidato a governador decidiu tocar a campanha da forma que ele quis, né? Então não tinha muita experiência, né? Não tinha, e aí você é o seguinte, você está no segundo turno, onde você vai com 31% contra o governador que tinha 44%, faz uma aliança com o PMDB, e aí, tá bom, beleza, né? Mas, e você destitui da coordenação o Dr. João Leite Schmidt, que é uma pessoa da mais ilibada e escorreita tradição aqui de fazer política e de entender de política, dificulta, né? E fora que também que nós tivemos dificuldade também, sempre tivemos dificuldade financeira, mas o partido em nível nacional ajudou muito aqui a candidatura. Então muitos analistas políticos acham que foi mais uma perda do que o outro lado que ganhou, entendeu? Para 2020, nosso entendimento é que a gente agora vai fazer política com quem quer fazer política de verdade conosco. Não dá para fazer política com quem está mais ou menos querendo fazer política com o PDT. Então nós vamos fortalecer muitos núcleos de base, muitos segmentos, mulher, jovem, negro, índio, né? E gente que pensa o trabalhismo, né? Não adianta a gente mais lançar pessoas que não pensam como a gente, né? E foi, eu acho que o que aconteceu. O doutor Odilon, ele tem uma visão mais pro lado da direita, ele é mais conservador, e nós somos mais a favor das causas, das lutas sociais. Cada um fica no seu canto, não tem problema nenhum. Quais seriam os quadros aí, alguns nomes, você pode citar aí, do PDT para 2020? Olha, o Dagoberto é o nosso deputado federal, sempre é um nome citado, né? Pode ser candidato a prefeito. Pode ser candidato. Nós temos também lideranças comunitárias, nós temos lideranças estudantis, nós temos professores, pessoas boas do PDT. E pessoas também que ainda não estão filiadas do PDT, mas que pensam como nós, né, do partido. Então, isso tudo ainda é um processo de construção.
Agora, o mais importante é que nós vamos implementar o Observatório de Campo Grande, que é para discutir, para fazer o diagnóstico dos problemas de Campo Grande com os técnicos, as pessoas, inteligência, nós estamos aqui do lado da Universidade Federal, usadas em nossas universidades para discutir os problemas e as soluções para Campo Grande. Claro que, por exemplo, um quadro exuberante como o nosso presidente da Cacemes, Ricardo Ayashi, seria também um bom nome, mesmo que não do partido, mas ele me parece que não quer disputar as próximas eleições. O vereador veterinário Francisco afirmou ontem, o PSB com Ayashi se organiza para 2022 e lançou ele ontem aqui candidato ao governo em 2022, Ayashi se preparando para a disputa no cargo de governador. Bom, com esse cenário, você citou, por exemplo, aí um possível cenário do PSDB, do governador Azambuja com o Marquinhos Trade na reeleição aí, o PSD. Num quadro como esse, o PDT apostaria na pulverização ou já se alinharia com o antigo... O PDT já foi aliado do MDB e também do PT, na época do governador Zeca, que ontem, Campo Grande News colocou aí o Diretório Nacional estabelecendo candidatura nas grandes cidades, e o Zeca já é pré-candidato. Não, eu vou te falar uma coisa, Arthur. Do PDT nós temos um sentimento muito claro não de ser contrário a nada, a ninguém. Mas nós temos um entendimento claro que essa questão de Lula livre nós estamos fora. Né? Enquanto o PT tiver só com essa discussão e querendo lançar candidatura poste, igual foi em 2018, nós estamos fora. Então, pelo jeito, o PT vai lançar... Não dá aliança local. Não aqui. dá. Pelo jeito, o PT vai lançar candidatura aqui em Campo Grande para reafirmar uma candidatura nacional para defender o Lula livre. Lula livre, né? Isso aí nós estamos fora. Nosso candidato postura Ciro só Gomes. tua ou a postura do nacional Isso também? é uma postura nacional, eu posso afiançar, porque o PDT agora cai fora de qualquer extremismo. Nosso projeto é mais para o centro, um centro democrático, um centro popular, mas não é possível mais a gente ficar discutindo da forma como alguns partidos estão discutindo a reforma da Previdência, por exemplo. Né? Vai lá o deputado chamar o ministro da Economia de tchutchuca. Isso aí, a gente tem que discutir as coisas sérias, como a Tabata do Amaral está fazendo, como o Túlio Gadelha, como o Dagoberto está fazendo. Alto nível, né, Ives? E é um alto nível, trazendo discussão séria para a população. A população está de saco cheio dessa polarização. E isso, uma hora, o povo vai dar resposta na urna. Você tocou num ponto seríssimo aí, né? Inclusive nós, da própria imprensa, ao ceder espaço para vocês, os políticos, há uma resistência, há uma intolerância. O povo... mas nós entendemos, enfim, que a política é importante, né? E é da política que emana, né, o preço da caixinha de fósforo, né, da salsinha, da cebolinha, do arroz e do feijão. Então não tem como vivermos sem a política e sem os partidos políticos. Com a sua permissão, Ives Drozdski, às 7h57, nós vamos dar um giro na notícia para o nosso ouvinte, sempre ligado na boa informação. Em destaque, o futebol com Alex Nantes. Bom dia, Alex. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Isso mesmo, começa hoje a Copa do Mundo Feminina na França. E esta é a 8ª edição da competição. A abertura vai ser em Paris, mas aqui no Mato Grosso do Sul, por conta do fuso horário, começa às 15 horas, né? A estreia vai ser com a dona da casa, a França, contra a Coreia do Sul. Agora vamos falar sobre o Brasil, que estreia no domingo contra a Jamaica às 10 horas da manhã, horário do Mato Grosso do Sul, né? As duas seleções estão no grupo C, junto com a Austrália e a Itália. A seleção brasileira não está muito confiante, já que vem com 9 derrotas nas costas. E provavelmente vai passar da primeira fase, mas o mata-mata não deve ir muito longe. Na competição vão competir 24 equipes divididas em 6 grupos. Fica cada grupo com uma equipe, com 4 equipes cada, né? E 3 equipes são as favoritas de ganhar o título. A primeira, os Estados Unidos, que é o atual campeão do mundo e também a que mais ganhou a Copa até hoje, que vem acumulando 3 títulos. E também tem a Alemanha, que ganhou as Olimpíadas no Brasil em 2016. E a outra é a França, que não só por sediar a competição, mas pelo desenvolvimento da seleção. Ela tem uma mistura de atletas jovens e atletas com experiências que se destacam no meio. Tem várias seleções que podem surpreender, como a Suécia, Holanda, Canadá, Japão, Inglaterra e a Itália. E temos 2 curiosidades esse ano, como a primeira não é muito boa para os torcedores brasileiros,
já que o trio Marta, Formiga e Cristiane vão jogar pela última vez juntas, já que Formiga e Cristiane anunciaram que vão se aposentar depois da Copa. E a outra curiosidade é que pela primeira vez a competição será exibida na TV aberta aqui no Brasil. As emissoras são a Rede Globo e a Bandeirantes, que vão exibir todos os jogos da competição. Muito obrigado aí, Alex Dantes. E no futebol regional, Série D do futebol brasileiro, o corumbaense joga a sua última partida nesta fase lá em Palmas, no Tocantins, contra a equipe do Palmas, e o Operário de Campo Grande, a nossa segunda equipe representando o estado na 4ª divisão, a Série D, vai a Rio Brilhante recepcionar o time de Minas Gerais, a Patrocinense, portanto, domingo 5 da tarde. Campeonato Brasileiro da Série A, o líder, o Verdão Palmeiras, do meu amigo Carlos Araújo. Verdão joga amanhã no Allianz Parque contra o Atlético do Paraná, às 4h30 da tarde em São Paulo. Pontualmente, 8 da manhã, fechando o Jornal da Hora, agradecendo a visita aqui do Ives Droski, novo presidente do PDT aqui em Campo Grande. Desejar aí uma ótima articulação e que o PDT ofereça o que tem de melhor aí no processo eleitoral, hein, Ives? Muito obrigado, Arthur Mário, aqui, a toda a direção da Rádio Hora, ao Luciano, que é o sócio aqui majoritário. Queria agradecer muito essa oportunidade e dizer que o PDT está de portas abertas para quem quer discutir e fazer a renovação da política. Não adianta a gente falar em nova política, nós queremos a boa política. A boa política, então. Aquele abraço ao nosso amigo Gomes, Valmirar Gomes, o Wilson Fernandes, lá, esse histórico militante aí do PDT no Mato Grosso do Sul. Ótimo final de semana para você. O Jornal da Hora volta na segunda-feira às 7 em ponto. Hoje ao meio-dia, a nossa equipe de jornalismo com Gino Rondon apresentando o Giro Notícias, formando opinião, trazendo detalhes, a cobertura, o dia a dia, a prestação de serviços, além dos 2 programas jornalísticos, o nosso site horanoticias.com.br. Continue ligados aqui na Rádio da Família 92,3 FM, pois a Vivian Kravjevski está chegando por aqui com o programa Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce.